bis, né? Fiquei com vontade de comer bis lacta. Com a nossa, então, ou tomar piracanjuba, leite piracanjuba. Não, Elaine, bom, é a segunda vez, né? Para ele, a primeira para o Walter Braga Neto. Essas coisas não se somam, né? Mas funciona como alguém que tem um mandado de prisão contra si, por exemplo, ou dois. Você caça um, tem de caçar o outro. É isso? Não. Não tem nada a ver, diferente, exatamente. Como na verdade, não vão ser cumulativos, né? Então, mas se a defesa dele, se ele conseguir se livrar, por de exemplo... um, não se livra do outro, não. Não, mas é isso que eu quero dizer, então. É como um preso que está preso por 2 mandados de prisão. Isso. Se ele eliminar um, ele segue preso pelo outro. Sim, porque são coisas diferentes. Dá mais trabalho, né, exatamente. pra defesa. Agora, a questão foi outra. Foi com relação ao dia 7 de setembro, do uso político, né? Ali do abuso político, do cargo e até dos militares, né? O próprio Alexandre de Moraes fala aí do uso indevido das Forças Armadas. Então, não tem nada a ver. Só não se soma e ele pode entrar com recurso. Mas é mais um processo para ele tentar recorrer. Então, cada vez mais fica difícil, né? É cada vez mais no horizonte do Jair Bolsonaro, a gente só tem 2030, né? Mais um revés. E mais ele pode pedir música no Fantástico. Ele se livrou em outubro, né? É isso. Parece que outras ações estavam sendo analisadas lá no Só fala um pouquinho mais perto, que esse microfone aqui é diferente. Esse aqui eu não tô com ele aqui, né? Vamos na lembrar ali, lapela. você não está com a lapela. É. Não me lembro quais eram as ações de outubro, mas foram arquivadas. Sim, foram. Você se lembra o que eram? Foram da questão do Covid, né? Acho que foi da época do Covid ainda, porque daí O perderam julgamento foi agora em outubro. Ele tá punido pela reunião com os embaixadores Isso. e agora pelo 7 de setembro. Foi pela história do Covid, mas aí perdeu o objeto, porque por causa da vacina, dele ter demorado a comprar vacina, mas aí perdeu o objeto, porque depois disso... Me lembrei, Elaine, além disso, me lembrei. Me parece que foram aquelas lives que ele fazia durante a campanha, Isso, sempre fez, mas durante a campanha... interpretou-se que ele estava usando a estrutura dos palácios do Planalto e da Alvorada para fazer campanha política por meio... Mas teve do Covid também, não teve? Teve, mas acho que esse julgamento de outubro, se eu não me engano... Foram das lives. Sim, tá. E aí foram arquivadas as ações nesse caso. Entendi. Mas ainda tem outras ações, né? Tem outras ações. Ele ainda pode pedir música no Fantástico, fica tranquilo. Agora, tudo isso no âmbito da justiça eleitoral, né? Porque tem... Sim, criminal. Sim. Criminal também, né? Sim. Não, e já no eleitoral eles vão ter que pagar multa, né? A multa é alta, ele vai poder usar o Pix lá, que os bolsominions contribuíram. Quase 2 milhões. Então, ele já vai agora gastar, acho que é 464 ou 465, tem algo nessa monta aí, que foi a multa. Para Braga Neto, né? Então, agora ele já vai ter aí um bom uso para o Pix, né, que ele recebeu. Você acha que cola, Lívia, essa história de perseguição, dele dizer que está sendo perseguido pela justiça eleitoral, que estão cerceando o direito da direita a disputar a eleição no Brasil? Porque foi mais ou menos o argumento que o Lula usou quando foi condenado pela Lava Jato, né? No final das contas, ele voltou à presidência da República. Dar alguém como morto, politicamente, claro, né? Do ponto de vista eleitoral, é sempre muito arriscado, né? Sim. Eu acho que depende, Rafa, para quem você está fazendo esse discurso, né? Claro que se você fala entre aqueles quase 25% de eleitores que vão continuar votando em Bolsonaro, independentemente do que aconteça, esse discurso de perseguição sempre vai colar. Agora existe, claro, aquele percentual de eleitores que não vota em Bolsonaro de forma nenhuma, para esses não vai colar, e para aqueles indecisos, aí depende de como essa narrativa vai ser construída, de que forma que ela vai ser passada. O Lula foi preso e se reelegeu. Né? Então, não, morto jamais. Né? Segunda-feira a gente entrevistou aqui o Sérgio Moro. Eu perguntei para ele. Falei, vamos ser honestos. O senhor algum dia imaginou se em 2016 ou 2017 aparecesse alguém do futuro e dissesse assim, olha... Mamãe de santo. Em 2023... Anote, Sérgio Moro. Sim. Anote, juiz Sérgio Moro. Em 2023, você será senador pelo Paraná. Cristiano Zanin será ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na vaga que você queria. Realmente, acho que essa história é definitiva para a gente levar ao pé da letra aquela história de que política é como nuvem.
não é? Você Que o olha e mundo cada dá hora tá de um voltas. jeito, Tá de um né? jeito. E o mundo Exatamente. capota, né? É verdade, dá voltas e capota. Porque... E que Alckmin seria vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva também. Exato. Para colocar na sua lista, eu acho um bom exemplo. Uma loucura, né? Uma loucura completa. Agora, o Braga Neto, a punição ao Braga Neto deve inviabilizar a candidatura dele a prefeito do Rio de Janeiro, né? O PL queria indicá-lo. Sim. Vocês acham que isso prejudica a imagem das Forças Armadas ou não necessariamente? Não? Não, porque eles foram julgados enquanto políticos, né? Braga Neto ali ele usurpou de uma função política, Mas de um poder 7 político, de setembro e não da foi... farda. Sim, ele não, mas o 7 de setembro, por exemplo, as Forças Armadas mudaram o desfile no Rio de Janeiro, por exemplo, Sim. de endereço. Do endereço histórico, eu não me lembro No exatamente de onde centro, para era onde. na região central. Para o Foi pra local Copacabana. onde ia acontecer a festa do Bolsonaro, né? Quer dizer, bom não é, né? Sim. Eu acho, assim, sem dúvida alguma, toda vez que as Forças Armadas se envolvem com a política, dá ruim para eles. A imagem deles fica muito desgastada e a história mostra isso, né? Mas, em contrapartida, você vê aí uma virada. Eu acho que agora a história do Voltando em Paz, lá de Israel, mostrou o quanto as Forças Armadas elas podem fazer um trabalho muito glorioso, muito louvável pela pátria, né? A gente foi um dos poucos países que conseguiu resgatar tantos cidadãos, né? Repatriar tantos cidadãos, né? De uma forma tão diplomática, né? Agora mesmo a gente acabou de resgatar quem estava na Cisjordânia. Não cobramos essa passagem, foi tudo custeado aí pelo governo, né? Estão falando em algo em torno de 20 milhões, né? Então assim, As e aí você operações todas. vê e o carinho ali dos militares, eu sempre gosto de falar isso, você vê ali, eles foram incansáveis, porque se você pensar bem, é uma viagem bastante cansativa, né? Tudo bem, eles são militares, foram preparados para a guerra. Uma operação tensa, né? Mas é uma operação tensa, cansativa, Claro. eles foram muito cordiais com Você todos está indo para um cenário de guerra, né? Exato. Buscar as pessoas. Não Então, deixa de ter risco. E esse momento mostrou o quanto a gente pode revalidar esse papel bonito que as Forças Armadas podem exercer dentro da sociedade, né? E vai deixando para trás de novo essa mancha, essa marca que ficou para eles. Eu acho que os militares deveriam rever essa coisa de misturar, se misturar com a política, sabe? Aquele projeto de lei do militar não poder se eleger, né? Concorrer a um cargo público, político, né? Seja no executivo ou no legislativo, acho que faz todo sentido, porque de fato você desvirtua a função deles e isso a história já mostrou que não é legal para eles mesmo. Só de você estar perguntando isso pra gente, de a gente estar falando sobre isso, eu acho que de alguma forma mostra que houve um incômodo para as Forças Armadas, no mínimo. Sim. Um incômodo. Claro que a gente está falando de uma instituição que tem milhares, eu acho que eu posso dizer Sim. isso, né? De integrantes pelo Brasil, e obviamente que nem todos pensam da mesma forma, mas que existiu, não vou nem dizer que existe ainda, uma cúpula que segue sendo investigada por ter envolvimento maior na política e às vezes ultrapassando o limite do que é aceitável, isso aconteceu. E a gente sabe que existem integrantes dentro das Forças Armadas que defendem que as investigações aconteçam para que aqueles que eventualmente tenham realmente se contaminado pela política venham à tona para não manchar a imagem de toda uma instituição. Sim. Né? Existe esse grupo que defende que essas investigações avancem, né? Mas, inevitavelmente, só de a gente estar falando sobre isso é porque houve um incômodo assim Sim. institucional para as Forças Armadas. Aquela coisa das pessoas ali acampadas na frente do exército, não tinha como aquilo de alguma forma não deixar alguma rasura ali, uma sequela para a imagem das Forças Armadas, né? Assim, indiscutivelmente deixou, porque além disso, você culminou com os atos do dia 8 de janeiro. Então, isso tudo foi muito ruim mesmo, né? Agora você pensa, né? Rafa, Elaine, quem está com a gente, quem votou em Bolsonaro, quem estava lá acampado, critica muito
as Forças Armadas por não terem feito o que eles queriam que tivesse sido feito, que é uma intervenção. Quem não defendia essa postura, quem estava do outro lado, critica as Forças Armadas, porque as Forças Armadas se envolveram demasiadamente na visão dessas pessoas na política. E permitiram os acampamentos. Ou seja, as críticas vêm de todos os lados. Realmente não é um momento fácil. Agora, você imagina que não está fácil para os comandantes que estão nessa nova gestão Lula. Porque esses sim estão tendo que arrumar a casa e trabalhar esse conflito interno que existe. É um desafio, né? Daqueles que acham que as Forças Armadas deveriam ter tomado, de fato, alguma medida para impedir a posse do Lula, né? E aqueles que pensam ao contrário. Então, esses comandantes, eles estão sofrendo uma pressão muito grande. Existe uma pressão muito grande em cima deles, né? E tem que controlar o baixo clero também, né? Porque tem muita gente ali embaixo que... Aliás, o Bolsonaro transitou sempre muito bem nessa faixa nesse segmento das Forças Armadas, né? Aquele pessoal que acaba de ingressar, o pessoal mais jovem. Entre os generais também de 4 estrelas, né? Não dá para negar. Principalmente os que não eram da ativa, né? Esses foram os que mais fizeram pressão.